Bom dia, que a doce paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa reflexão. Que lugar o dinheiro tem ocupado na sua vida? A Bíblia não foge nenhum assunto fácil, difícil, constrangedor. A Bíblia sempre tem uma orientação divina de Deus para os homens, para as mulheres, em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro. O versículo diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro em si, não é o adquirir as posses em si, é o amor ao dinheiro que deixa o homem, deixa a mulher avarentos. E isso traz destruição à vida dos que praticam a avareza. O dinheiro ocupa o topo da agenda dos governantes e dos governados. Todo mundo está numa luta, numa busca, numa correria frenética por dinheiro, 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 dinheiro. Os ricos, os pobres, os que têm, os que desejam ter, todo mundo loucamente numa corrida frenética em busca, atrás do dinheiro, como se ele fosse um Deus. Até porque Jesus o comparou como Deus, com letra minúscula, deste século. E o próprio Senhor Jesus diz: não tem como servir a Deus e o mamon, o Deus dinheiro. Ou se serve a Deus ou se serve mamon. O dinheiro é a busca insaciável do ter. E eu escrevi aqui algumas coisas. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. Ele escraviza os homens, escraviza as mulheres, os jovens, os velhos, numa loucura pelo ter, ter, ter e mais ter. O dinheiro é um ídolo adorado no altar da ganância, porque o ser humano, ele consegue viver dignamente com pouco. O ser humano consegue viver dignamente com recursos que lhe dá abundância sem precisar ser avarento, sem precisar destruir as pessoas, enganar as pessoas, armar para as pessoas por causa do ter, do dinheiro. A Bíblia não foge em momento algum desse assunto. Ela o trata com seriedade. O mundo pós-moderno tem entronizado esse Deus e o cultuado. Jesus já falou disso lá no tempo dele. O Deus Mamon. A loucura frenética por riqueza. Se abandona Deus, se abandona mulher, se abandona casamento, se abandona filhos, se abandona amigos, se abandona pai, mãe, em busca da riqueza, do ter, a qualquer custo, a qualquer preço. O espírito prevalecente nesse mundo nosso, em nossa cultura, é o materialismo.
As pessoas estão julgando umas às outras pelo ter e não pelo caráter, pela vida com Deus, pelo temor a Deus, pela intimidade. Se tem posses, se tem muito recursos, é abençoado. Se é pobre, se não tem, está debaixo de maldição. Aonde que nós tiramos isso? Prosperidade não é riqueza, prosperidade é ausência de necessidade. É você ter dinheiro para manter o seu carro, é você ter dinheiro para comer uma carne, é você ter dinheiro para comprar um sapato, é você ter dinheiro para colocar uma camisa, é você ter dinheiro para viver dignamente. Isso é prosperidade. Agora, a riqueza tem feito muitos homens caírem em laços e armadilhas que destrói eles mesmos, a sua própria família. As pessoas hoje são avaliadas não pelo seu caráter, mas pelos seus bens. E como nós vemos isso? Ter passou a ser mais importante do que ser. A riqueza passou a ser mais importante do que a piedade. Meu irmão, as pessoas hoje querem servir a Deus e as riquezas, em vez de servir a Deus ou as riquezas. O próprio Jesus disse, não tem como servir a Deus e as riquezas. Porque o dinheiro é um Deus, é como um Deus. Não tem como servir a Deus e a Mamon, o Deus deste mundo, o Deus deste século. É impossível. Então, meu irmão, o dinheiro e a busca insaciável do ter. Que você não venha ficar escravo do ter. Há uma loucura para ter. Você some da igreja, abandona os cultos, abandona Deus, abandona e depois você vai precisar de Deus lá no final da vida, porque essa riqueza, essa fortuna, essa conquista não vai trazer cura, milagres para a sua vida. A maior frustração dos ricos e milionários é saber que as suas fortunas não pode fazer nada por eles no final da vida. Não pode. E para terminar essa reflexão, o dinheiro é importante, mas não é tudo. O dinheiro é neutro em si mesmo, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Tudo depende de como lidamos com ele. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor a ele. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Aquele que está obcecado para ficar rico cai em muitas tentações e ciladas. 1 Timóteo 6, 9, diz a Bíblia. Quem busca a riqueza a qualquer preço, burlando as leis, orquestrando esquemas de corrupção, violentando o direito do fraco, arrebentando com violência os bens do pobre, fazendo-lhe amargar a alma, verá que sua riqueza se tornará incombustível para a sua própria destruição. Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Seja fiel a Deus, leal a Deus. Se contente com o que Deus te deu, está te dando ou vai te dar. Porque Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores, ela não traz desgosto. Meu irmão, não adquira, não conquiste nada matando, destruindo, enganando, porque isso vai custar caro para você amanhã. Amanhã, logo ali. A Bíblia diz que é melhor o pouco com Deus, com justiça, com tranquilidade, com consciência limpa, do que o muito conquistado de forma ilícita, irregular, enganando, destruindo, matando pessoas. Reflita nisso. Deus te abençoe.